Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Quando nós olhamos aqui para esse livro, o livro de Eclesiastes, a gente percebe que Salomão recebeu a sabedoria de Deus para fazer ponderações sobre todas as estações da vida. Interessante, quando Deus criou as estações, não tem só a primavera, né? Tem também o verão, tem também o inverno, tem também o outono. E Salomão, então, ele faz uma avaliação muito abrangente, não é, sobre a vida. E realmente é incrível. Por exemplo, nós encontramos aqui dentro de Eclesiastes, né, Salomão chamando de juventude a primavera. Por quê? Porque a primavera é aquela estação, vamos dizer assim, né, onde tudo floresce, onde tudo dá certo, onde tudo é favorável. Você já viveu momentos assim na sua vida? É incrível. Mas, queridos, nem sempre vai ser tudo assim, né? Por exemplo, se você olhar em Eclesiastes, no capítulo 11, verso 8, olha o que ele fala. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Isso aqui é uma chave. Você tem alegria em todos os dias da vida, né? Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos os seus dias. Tudo quanto sucede é vaidade. Então é interessante, Salomão, ele fala que quando nós vivemos muitos dias, né, nem todos os dias serão primavera. Haverão estações também difíceis, haverão momentos extremamente desafiadores. E Salomão, então, ele soube fazer essa ponderação, né, sobre todas as estações da vida. E quando ele faz esse tipo de previsão, veja, ele não está sendo pessimista. Muito pelo contrário, ele está sendo realista e ele está mostrando a importância de nós entendermos dessa forma, né, para então sermos pessoas preparadas para tudo que a gente precisa lidar, né, nos dias da nossa vida. Então, ele ensinou aqui, quando ele chamou a juventude de primavera e falou sobre estações assim nas nossas vidas, que tudo floresce, que tudo flui, né, que tudo funciona, que tudo é favorável. Ele ensinou aqui uma lição muito importante. Ele diz o seguinte: quando você está passando por uma estação assim, não relaxe, não deixe para depois o seu relacionamento com Deus. Essa é uma lição extremamente importante. É o que ele está dizendo aqui. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Eu sei que a gente pode pegar a palavra mocidade aqui literalmente, né, falando da juventude, que é aquele momento onde você precisa se preparar, você precisa focar, né, na sua preparação para apontar a sua vida para a direção certa. Mas nós vamos olhar aqui a juventude como também essa estação da primavera, né, onde tudo está fluindo, onde tudo está dando certo. Então, a gente precisa se lembrar do Criador nesse momento. E lembrar aqui, queridos, é colocar Deus diante dos seus sentidos espirituais. É colocar Deus como prioridade na sua vida, né? É você tornar-se consciente da presença de Deus e do seu guiar. E por que essa lição é tão importante? Olha, se tem uma verdade poderosa que Salomão ensina aqui no livro de Eclesiastes, é sobre o timing. É sobre você discernir o tempo certo para cada coisa, né? A Bíblia fala que o sábio, ele discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Então,
quando ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ele depois diz, antes que venham os maus dias. Você já enfrentou algum dia mau? Isso é uma pergunta redundante, não é verdade? Então, ele está, na verdade, compartilhando aqui qual é o timing principal. Qual é a coisa mais importante para a gente discernir o tempo e o modo de muitas outras coisas que acontecerão nas nossas vidas. Então Salomão está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da sua primavera, nos dias da sua mocidade, nesse tempo onde tudo está fluindo, tudo está dando certo, tudo está funcionando, tudo está acontecendo, né? Lembra-te do teu Criador. E ele está dizendo o seguinte, não deixe para fazer isso quando os dias maus chegarem. Por quê, queridos? Porque nós estaríamos fora do timing. Nós estaríamos fora do tempo correto, sabe? De investir, de nos preparar para a adversidade. Então, a lição mais importante é sobre se tornar um sábio que discerne o tempo e o modo de todas as coisas, né? E aqui está aí o fundamento desse princípio. Veja, a maioria das pessoas, elas deixam para buscar Deus quando? Quando a coisa ficou ruim, quando a chapa esquentou, quando a adversidade chegou. A pessoa está tendo que lidar com perdas, ela está tendo que lidar com prejuízos, ela está tendo que lidar com todo tipo de adversidade. Olha, se você vai fazer uma viagem muito longa de carro, né, você deveria fazer a revisão e os reparos antes de viajar. Você deveria se preparar para aquela viagem. Por quê? Porque você pode se expor a um tipo de situação, a um tipo de adversidade que poderia ter sido evitada, não é verdade? Aqui no capítulo 10 de Eclesiastes, ele fala algo interessante, 10:10. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. O sábio disse, olha, se eu tiver uma tarefa, se eu precisar de cortar madeira 10 horas, ficar 10 horas cortando madeira, as primeiras 8 horas eu vou tirar para afiar o meu machado. Não vou trabalhar com a ferramenta cega. Então, do que é que se trata o que nós estamos falando, né? Torne a sua vida mais fácil diante dos desafios da vida, né? É isso que ele está dizendo, né? Antes que venham os dias maus. Então, priorize o seu relacionamento aqui com Deus, né? Então, como eu disse, não é pessimismo, é pura sabedoria isso aqui. Eu vou dizer para você, maus dias, né, ou dias maus, são dias que só podem serem vencidos estando edificados em Deus, enraizados em Deus. Olha, quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, né, com esse propósito de uma vida enraizada nele, quando chegam os dias maus, você tem uma serenidade diferente, você tem uma sabedoria diferente, você acumulou recursos para enfrentar aquele momento. Hoje talvez existam pessoas que literalmente surtam completamente. Por quê? Porque quando a adversidade chega e eles olham para trás, eles percebem que eles fizeram um uso muito ruim do tempo. Sabe, é interessante como que esse livro nos desperta para valorizar o tempo. Você sabe, a Bíblia fala que é mais difícil você administrar o seu tempo do que administrar dinheiro. Administrar dinheiro não é fácil. Hoje, por exemplo, nós vivemos uma realidade aqui de Brasil, assim, se você for ver o nível de inadimplência que existe, pessoas que gastam mais do que ganham, a gente sabe que o negócio está difícil, né?
mas o básico do básico da mordomia é que você não pode gastar mais do que ganha, né? E às vezes as pessoas não entendem isso, né? O básico do básico do básico da mordomia é que quando você tem ali o seu soldo, o seu salário, você vai atacar primeiro o que? As suas dívidas, aquelas contas que você tem que pagar. Você não vai para as guloseimas da vida. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas não entendem isso. Se elas não entendem isso, falando então de administrar o tempo, por isso que Moisés também fez essa oração: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés estava orando o quê? Ensina-me a administrar o tempo. E uma das maneiras mais sábias de administrar o tempo é exatamente esta: quando você está vivendo uma vida onde tudo está favorável, tudo está funcionando, tudo está dando certo, esse é o melhor tempo para você investir no seu relacionamento com Deus. Este é o melhor tempo para você investir na sua vida espiritual. Esse é o melhor tempo para você cavar em Deus e ter realmente uma vida com raízes profundas. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que quando nós vivemos muitos dias, muitos anos, nem tudo será primavera. Veja que esse não é só um alerta aqui do sábio Salomão em Eclesiastes. A gente encontra a mesma advertência aqui por Paulo, né, no contexto da Nova Aliança, do Novo Testamento, Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então Paulo, ele deixa claro aqui que o diabo não é um caçador que sai dando tiro de qualquer maneira para todo lado. O diabo, ele é alguém que estuda você, que planeja como ele vai te acertar. Entende? Quando a Bíblia fala arma forjada, a Bíblia está falando de uma arma específica desenhada para alcançar alguém. Então veja que o diabo, ele tem uma arma forjada, ele tem uma estratégia com o seu nome. Mas é claro, Deus também tem disponível para você uma sabedoria que você pode antecipar qualquer tipo de armadilha e cilada do diabo. Por isso que Paulo está falando sobre a importância de vivermos uma vida edificada no Espírito. Então, qual é a grande lição que nós estamos falando aqui? Não adie a sua vida espiritual. Não deixe isso para depois. Sabe? Porque quando, às vezes, nós temos que lidar com situações, quando a chapa realmente esquenta, olha, é aí que você vai ver a diferença entre uma pessoa que tem uma vida edificada no Espírito e aquela que não tem. Faz sentido, irmãos? É uma coisa para a gente considerar, sabe? Nós precisamos remir o tempo, como Paulo falou aqui aos Efésios também, porque os dias são maus. Ele ainda diz: não sejam insensatos, procurem compreender a vontade de Deus. Ele continua dizendo: e não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, contenda, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Então, considera isso, né? Eu vou dizer, se você tiver a disciplina de priorizar o seu relacionamento com Deus quando tudo está bem, você vai perceber Deus de uma forma muito diferente quando você enfrentar adversidades. Você vai ver o benefício desse preparo. É interessante a experiência de Salomão. A experiência dele é incrível. Muitas pessoas olham aqui para a Bíblia e olham o Salomão simplesmente como um cara assim, meio relapso, desviado. Mas longe de ser isso que retrata a vida de Salomão. É verdade que Salomão cometeu os seus erros, teve os seus atropelos, né?
Aqui em Eclesiastes ele fala até nesse sentido, olha, não seja demasiadamente justo, porque destruirias a ti mesmo. Queridos, olha, ninguém vai acertar tudo. Isso aí é outra coisa que Eclesiastes nos chama para essa realidade. E muitas vezes esse é o momento que o diabo acha oportunidades, né, para fazer esse ataque fulminante. Mas eu vou dizer, é totalmente possível, como o Paulo falou, depois de sermos alvejados, né, ficarmos firmes e vencermos tudo, né, porque nós estamos desfrutando de uma vida edificada no Espírito. Mas olha para vocês verem, Salomão era jovem, né, e a Bíblia dá esse retrato dele, 1 Reis 3, verso 3. Olha como a Bíblia diz: Salomão amava ao Senhor, o que demonstrava mediante as suas atitudes e modo de andar, de acordo com as orientações de seu pai Davi. Mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados, nos montes. Foi, pois, o rei a Gibeão para oferecer sacrifícios ali, porque aquele era o principal dentre os altos. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Olha, Salomão foi um jovem aqui que viveu uma experiência fascinante com Deus. Fascinante. Ele tinha acabado de ser colocado por Deus como rei aqui da nação, né? E é interessante a Bíblia mencionar Salomão dessa forma. Ele amava o Senhor. O relacionamento de Salomão com Deus era um relacionamento espontâneo. Não era aquela coisa automática. Nós vamos ver que nessa época aqui não se tinha ainda edificado uma casa ao Senhor. Então não havia um lugar fixo estabelecido de culto. Então as pessoas procuravam adorar a Deus nos lugares mais altos. Eles tinham essa... Você já viu que ainda tem assim pessoas que pensam assim, né? Se eu for num monte, num lugar bem alto, acho que eu vou ficar mais perto dele. Mas a adoração agora não é o lugar mais alto, né? Mas é o todo o coração. Isso aqui é que sempre importou, na verdade. Então, a Bíblia diz que Salomão, ele lembrou-se do Senhor. Ele colocou Deus como prioridade na vida dele. E ele não fez isso porque ele estava passando por lutas, por adversidades. Salomão não fez isso baseado em adversidades. Ele fez isso baseado em responsabilidade. Por quê? Porque ele era um menino e agora se tornou o rei da nação. Ele virou para Deus e falou assim: Deus, quando Deus perguntou para ele: olha, pede-me o que você quiser que eu vou te dar. Você já imaginou você ter uma experiência dessa? Você pode perceber como que essa pergunta é reveladora. Essa é uma pergunta que revela o coração de uma pessoa. Pede o que você quiser. Normalmente, o homem natural, o que ele pensa? Né? Ele pensa no gênio da lâmpada. Ele pensa em riqueza, né? Ele pensa em longevidade, saúde, a morte, a derrocada dos inimigos. Mas é interessante que o que estava no coração de Salomão era uma coisa diferente, né? Ele falou: Deus, eu agora sou o rei de Israel. Quanta gratidão o Senhor ter honrado o meu pai, dando a ele um filho que desse continuidade ao seu governo. Mas eu sou um menino. Eu preciso então de sabedoria, de entendimento, para desempenhar a responsabilidade que o Senhor me deu. Eu quero fazer isso com muita excelência, né? Então a gente percebe que desde o início Salomão, ele priorizou edificar uma vida espiritual fundamentada aqui, tanto no discipulado do seu pai, como numa verdadeira adoração. Gente, esse homem, esse rei, para imaginar. Ele foi para esse monte aqui, né, para Gibeão, e ele ofereceu 1000 holocaustos. 1000. Se você parar para dimensionar o valor disso, o trabalho disso, você sabe o que é matar e picar
1000 animais. O trabalho que isso demanda, o valor que isso custa. Mas isso ainda não era nada, na verdade, perto do coração inteiro de Salomão, né? Na verdade, as contas que eu faço aqui nesse 1000 holocaustos, na verdade, aponta para um coração inteiro. Vocês lembram dessas palavras? Buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes com todo o vosso coração. Querido, Salomão, ele chamou a atenção de Deus. Às vezes esse é um problema de muitos de nós queremos chamar a atenção de muita gente, né? A gente queria estar bem na fita com muita gente. A gente ainda vive muito baseado na opinião que algumas pessoas têm a nosso respeito, mas o negócio de Salomão era outro. Salomão chamou a atenção de Deus. E sabe o que Deus fez? Deus apareceu para ele em sonhos. Isso aconteceu aqui em Gibeon, depois dos 1000 holocaustos. E como eu falei, Deus disse para ele: pede-me aquilo que você quiser, aquilo que você desejar, e eu te darei. Agora, perceba, sabe o que o texto diz? Que Salomão estava dormindo. A Bíblia diz aqui que era um sonho. Deus estava falando em sonho. Ele não estava mentalmente consciente, mas ele estava o quê? Espiritualmente consciente. Foi uma experiência espiritual onde Deus estava falando diretamente com o coração de Salomão, com o espírito de Salomão. Como o salmista disse, Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Não é? E sabe qual era a realidade de Salomão? Salomão era tão radical, tão intenso em adorar a Deus, que ele contraiu uma alma, um coração mergulhado na presença de Deus, saturado pela presença de Deus. Literalmente isso. Então aqui, Salomão, ele não respondeu com aquela mente criativa. Salomão respondeu com aquilo que estava no mais profundo do seu ser. Como eu disse, essa pergunta foi uma pergunta que sondou Salomão, colocou Salomão do lado avesso. Apareceu o que realmente estava dentro do coração dele, porque às vezes nós podemos, facilmente nós podemos dissimular. Facilmente nós podemos pedir a Deus uma coisa, mas às vezes tem outra no nosso coração. Mas aqui não, esse tipo de experiência é igual uma experiência de orar no Espírito Santo. A oração no Espírito é uma coisa incrível, porque é uma oração que o Espírito Santo cria no seu espírito e pela fé você dá voz a essa oração. Ou seja, Deus está trabalhando de dentro para fora. E quando Deus fez essa pergunta e achou a resposta no espírito, no coração de Salomão, a Bíblia diz que Deus gostou do que ele achou. Deus ficou impactado. O que está no coração desse menino? Ele não pediu riqueza. Ele não pediu a morte dos inimigos. Ele não pediu vida longa. Ele quer ser coerente para viver uma vida responsável na minha presença, dentro do chamado que eu tenho para ele. Aí Deus falou assim: olha, vou te dar o que você pediu e o que você não pediu. Primeiro, olha, nem antes nem depois vai ter alguém que vai experimentar tanta sabedoria como você. E olha, com a sabedoria, riqueza, vitórias irão acompanhar você. Nos dias de Salomão, a Bíblia diz que a prata era igual pedra achada na rua. Negócio maluco, né? E quando Deus lhe deu sabedoria, sabe quem que Salomão se tornou? Ele não se tornou rei, ele já era rei. Ele se tornou um pregador. Sabia disso? Eu quero despertar você para você ser um pregador. Eclesiastes 1:12. Olha Salomão falando, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Eu fiquei chocado com isso. Por quê? Porque Salomão não firmou a sua identidade sendo rei.
Ele falou, eu estou rei. Mas quando a sabedoria de Deus entrou na minha alma, no meu coração, eu me tornei um pregador. Literalmente. Então, a sua identidade estava agora estabelecida na revelação de Deus. Ser um pregador implica entender a importância de repartir, a importância de compartilhar esse conhecimento. É interessante porque Salomão, ele foi um rei aqui em Israel, mas o coração dele era um coração de governar o povo sem controlar o povo. Era um coração de servir o povo. Era um coração de equipar o povo. De transmitir ao povo principalmente o quê? O conhecimento de Deus. Por isso que você vai lá no Eclesiastes 12:9, diz, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. Quando você ensina o conhecimento às pessoas, o que você faz com elas? Você liberta as pessoas. O justo é liberto pelo conhecimento. Hoje, dependendo da empresa que você vai trabalhar, você tem que assinar um contrato de confiabilidade lá, que você não pode, se você falar dos segredos daquela empresa, você é duramente processado. Por quê? Porque as pessoas não querem o quê? Compartilhar o conhecimento. Mas o pregador é um cara diferente, né? O pregador, ele está dentro aqui de Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Então, o Salomão aqui, ele chamou de pregador, né? O sábio que compartilha com o povo o conhecimento de Deus. E ele disse, olha, faça isso enquanto você está inteirão. Faça isso enquanto você tem saúde. Faça isso enquanto você tem vigor. Faça isso enquanto você pode. Quantas pessoas lamentam no final da vida porque não discerniram o tempo e o modo, o timing, as verdadeiras prioridades, né? Porque aqui está o alerta. Lembre-se do Criador quando? Nos dias da mocidade, antes que os dias maus venham, antes que você não tenha nenhum vigor. E ele chega a dar detalhes lá, assim, né? De uma pessoa que está literalmente definhando fisicamente, onde ali o cordão de prata vai se romper, né? Uma terminologia sobre a morte física, não é? Quando o espírito ele sai do corpo. Você sabe que biblicamente, quando o espírito sai do corpo, naturalmente a alma acompanha o espírito. Então o corpo volta para o pó e o espírito para Deus que o deu. E ele faz então esses alertas. É muito bom desfrutar a vida. Faça isso com muito discernimento, porque além da maioria das experiências da vida serem vaidade, a Bíblia fala de tudo Deus pedirá contas. Então, eu e você deveríamos priorizar viver a nossa vida semeando para a eternidade. Quando ele fala, lança o teu pão sobre as águas depois de muitos dias, ele está falando exatamente sobre isso. Nós somos chamados para sermos o pregador, né? A nuvem cheia. A Bíblia fala, o que olha para o vento não semeia, mas nós somos a nuvem cheia. Ensine o conhecimento de Deus a muitos, porque, conclusão final aqui, ele diz, esse é o dever de cada pessoa.